Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs. É com alegria que cumprimento a todos através de mais essa oportunidade de podermos abrirmos a Palavra de Deus e estudarmos mais uma vez juntos. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por mais esta oportunidade maravilhosa de podermos com vida pegarmos a Tua Palavra, estudarmos, termos condição de ter uma alimentação altamente nutritiva para a nossa vida espiritual, buscando o fortalecimento de nossa fé e o encontro com o mundo ao nosso redor na missão de evangelizá-los, conduzindo-os aos Teus pés. Dirija-nos, prepare-nos, capacita-nos, perdoe nossos pecados, santifica-nos na Tua Palavra, que a Tua Palavra é a verdade. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O batismo e a plenitude do Espírito Santo. Um tema muito interessante. O verso principal, João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está deixando bem claro aqui que o propósito da missão dele era apresentar o plano da redenção que tem uma vida eterna. A possibilidade daquele reino de Deus que tem dentro de cada um de nós, que durante os seus sermões ele apresentou, pudesse ser resgatado. Que nós pudéssemos sermos readmitidos à eternidade, porque esta é a vida em abundância, a vida eterna. O projeto original que Deus nos criou, eu e você. Se observarmos o que ele disse lá em Mateus, no capítulo 11, verso 12, ele disse que o reino de Deus tem sido tomado por violência desde os dias de João Batista até agora. Curioso, né? O Batista veio apresentar o Messias, que traria esse anúncio maravilhoso do plano da redenção para nós. E especialmente, o próprio Messias em pessoa. O próprio Cordeiro vicário que resgataria-nos através de um pagamento que ninguém poderia pagar. Somente o Filho de Deus, juntamente com o amor de Deus. E João Batista, infelizmente, todos sabem como que ele terminou. Com a cabeça na bandeja. Por mostrar a verdade, por falar a verdade. Quando Cristo falou do reino de Deus sendo atacado com violência, lembre-se que quando João Batista pregou, o mesmo que Jesus pregou, que é chegado o reino de Deus, ele estava avisando que a eternidade, o reino eterno, abraçou esse planeta, graças à missão do unigênito, do único da espécie. Imagine como se um braço dimensional fosse estendido do reino eterno para o nosso planeta. E agora nós temos aqui, através de Cristo, um portal para todo aquele que aceitar o seu sacrifício, que aceitar a sua graça, passa a ser incorporado dentro deste reino eterno, que é reino de Deus. O planeta Terra, para esses que aceitam fazer parte dessa nova raça, a raça eleita pelo nosso Senhor Jesus Cristo, esses estão fazendo parte do reino eterno. E esse pedaço do reino eterno no universo, que é aqui no planeta Terra, infelizmente foi atacado nos dias de Batista, foi atacado até o momento em que Cristo expirou no Calvário,
com extrema violência e continuou os ataques, passando pela perseguição à igreja primitiva, pela perseguição do período de supremacia papal e ainda até hoje, nos nossos dias, tem sido assaltado de violência o tempo todo. Sabe por que é assaltado? E ele está falando marginais. Pessoas que entram para roubar as pessoas. Pessoas que acham que o evangelho é comércio. Usar a palavra de Deus para fazer comércio, igual o evangelismo da prosperidade, sai aí abertamente pregando uma mensagem antibíblica, onde o próprio Cristo disse que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Raposa tem covil, aves tem ninhos, mas ele, o Filho do Homem, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. E como que tem marginais que têm condição de ficar pregando um evangelho de prosperidade, um evangelho biblicamente antibíblico, incontestavelmente antibíblico. Isso é lamentável, isso é uma forma de violência contra o reino de Deus. Cristo pedindo para apresentar a mensagem do Cristo morto e ressurreto, que pagou o nosso preço, evangelizar o mundo, e pessoas continuam atacando com violência, sem falar nas violências literais, pelos fundamentalistas de toda a face da terra, que para todo lado tem fundamentalistas de toda a natureza, desde os homens bombas até os mais simples fanáticos, que absorvem o tempo contestando a pregação do evangelho, paralisando a pregação do evangelho, agindo como verdadeiros donos de igreja, sendo que o único dono da igreja está lá no céu, o nosso eterno Deus. Um outro texto também, que harmoniza bastante com isso aqui, é João 8,44, onde ele comenta que Satanás, o diabo, além de ser pai da mentira, e todo mundo que mente se identifica como filho dele, ele está dizendo que ele é homicida e mentiroso desde o princípio. E nós vimos aqui que é ladrão também. Ele usa as pessoas, usa movimentos religiosos, movimentos empresariais, individuais, etc., para enganar e arrastar as pessoas e levá-los para o abate impiedoso. Isso é muito triste. Só Cristo realmente nos garante o êxito sobre todas essas questões. Mentira e homicídio, engano e perdição sempre foi a especialidade de Satanás. E isso é pura treva, idêntica que o mundo vive. Já Cristo e o Espírito Santo é luz o tempo todo. E é tudo que Ele quer que tenhamos em mãos e na vida. Luz para trilhar no mundo de trevas, porque não pertencemos a esse mundo de trevas. Por isso temos a garantia da luz e nos tornamos luz no mundo, sal na terra, convidando outros a fazer parte dessa mesma missão, deste mesmo grupo, dessa mesma equipe de evangelismo que apresenta a breve volta de Cristo. O batismo do Espírito Santo. Marcos capítulo 1, verso 8, disse que eu em verdade vos batizo na água para arrependimento, que ele que vem após mim batizará no Espírito Santo. Em outros livros, em outros evangelhos, ele ainda acrescenta, vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Jamais podemos esquecermos que o fato de se batizar no Espírito Santo, que é a genuína conversão que nos leva ao arrependimento, jamais abre mão do batismo nas águas, justamente porque só ali nos identificamos como membros do novo exército, do exército da luz. Só ali comprovamos para o universo inteiro que mudamos de exército. E muito menos ainda abrir mão do batismo no fogo, que é o entusiasmo fundamental e necessário para alcançarmos a plenitude do Espírito Santo, pregando a todo o povo, tribo e língua, cumprindo com a missão do Ídio. Só assim a nossa missão estará completa. Do contrário, é só tédio e apostasia. É só mornidão e perdição. Pense nisso, meu amado. Pense nisso, minha amada irmã. Ou os 3 batismos, ou cairá nesse problema sério aqui.
Não se esqueça. Ser cheio do Espírito Santo. Se analisarmos os textos de Efésios 5:18 e Atos 15:32, como Romanos capítulo 8, verso 9, concluiremos que estar cheio do Espírito Santo muda tudo para nós. Quando a pessoa batizou no Espírito, converteu-se absolutamente, batizou nas águas e está apaixonado pelo Evangelho, o fogo do primeiro amor, manter essa chama acesa, ele está na plenitude, está cheio e não pode deixar isso apagar, porque se isso apagar vem o que conhecemos como mornidão e automaticamente perdição. Meus amados, quem está cheio do Santo Espírito está cheio de luz, entusiasmo e vigor para levar avante, enquanto respirar, essa mensagem, com a certeza absoluta de quem estiver vivo jamais morrerá, porque a única morte que existe é eterna. Sono da morte é apenas um sono. E se ainda chegar a ter o sono da morte, ressuscitará, porque não morreu, estará dormindo. Sabe, meus amados, cheio do Espírito é isso. Por outro lado, se olharmos o oposto, estar vazio do Espírito é o mesmo que estar cheio das trevas. Porque se você está com ausência de luz, está sem luz, você está com trevas. Onde tem luz não tem treva, onde tem treva não tem luz. E quem está cheio de trevas é imaginar alguém, por exemplo, embriagado, ou alguém drogado, ou encachaçado pelo vinho do pecado, da Babilônia, da baderna religiosa do planeta. Porque não importa o tipo de embriaguez pecaminosa, todas elas vai mudar o jeito do indivíduo andar, o jeito dele falar, o jeito dele pensar, o jeito de agir, o jeito de se relacionar com as pessoas. Isso pode estar dentro da igreja ou fora. Muda tudo. A influência da luz muda todo o nosso jeito de ser e viver, falar e andar e se relacionar. E principalmente de amar e ser amado. Isso é muito importante. E por outro lado, estar cheio das trevas é tudo inverso. Tudo funciona em torno de um egoísmo sem fundamento. E talvez imperceptível. Porque às vezes o camarada não faz nada legalmente errado, não bebe, não fuma, não rouba, não mata. Ele acha que está salvo por ser moralmente correto. Mas não. Nós somos mortais. E só teremos vida de verdade relacionados com Cristo, aceitando o seu sacrifício e vivendo o que ele viveu, ensinando o que ele ensinou. É missão que ele nos garantiu, êxito, desde que nos envolvamos com ele através do Santo Espírito. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Quarto tema, condições, parte 1. Para alcançar essa plenitude, o manual da lição sugere uma divisão em duas etapas. Condições, parte 1, condições, parte 2. Temos sugestivamente Atos, capítulo 2, versos 37 e 38. Aqui nós temos a conclusão do sermão de Pedro. E conforme essa conclusão, o batismo no Espírito Santo é a conversão que leva alguém ao arrependimento para ser batizado nas águas. Os dons do Espírito Santo é um presente de quem já tomou essa decisão através da conversão genuína, do batismo nas águas, e agora recebe os dons do Espírito Santo, e se o coração estiver aberto, ainda recebe o batismo no fogo do Espírito Santo de quebra. Se você recebe os dons conforme a vontade de Deus e tem o fogo do Espírito Santo motivando a sua jornada e a sua missão, não tem mais nada que te segura. Um fósforo incendeia uma mata. Assim é aquele que está apaixonado pela verdade, pela palavra, que tem a convicção de ser membro da raça eleita e de que vai retornar ao projeto original de Deus para viver eternamente. Não tem nada que segura esse indivíduo, consciente disso, de contar isso para as outras pessoas e convidar outras pessoas a fazer o mesmo. Pense nisso, meu amado irmão.
Pense nisso, minha amada irmã. Nas condições, parte 2, quinto tema, Atos capítulo 5, verso 32. Diz aqui que Deus dá o Espírito Santo àqueles que obedecem a sua palavra. No livro de Atos ainda, no capítulo 10, do verso 44 a 47, nós temos uma experiência muito interessante ali, que foi a experiência de Cornélio, que era um centurião romano, que se converteu, batizou no Espírito Santo. E imediatamente, por orientação divina, ele recebe a visita de um anjo que o orienta a enviar mensageiros até onde estava Pedro, ali em Jope, numa cidade próxima, para que Pedro viesse realizar a cerimônia batismal na casa de Cornélio. E quando Pedro, lá naquela cidadezinha, teve a visão do lençol, porque ele resistia ao se misturar com gentios, e a visão do lençol, na altura do verso 28 desse mesmo capítulo, capítulo 10 de Atos, mostra que animais em profecias, como Daniel 7,17 mostra, que são reinos, nações, formas de governos, e que todos deveriam receber o Evangelho, não só os judeus, e que por isso ele deveria seguir avante com a missão de batizar Cornélio e evangelizar os gentios, se tornando ali então um pioneiro indiscutível e incontestável do Evangelho, da pregação do Evangelho aos gentios. E outra curiosidade muito grande que mudou a vida da igreja primitiva, que quando ele batizou ali na casa de Cornélio aqueles incircuncisos, imediatamente eles receberam dons do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e eram incircuncisos. E aquilo para Pedro foi de cair o queixo. E alguns dias mais tarde, no concílio de Jerusalém, ia mudar absolutamente os rumos da igreja. Porque existia uma divisão grande já na igreja naqueles dias, das pessoas quererem exigir que os cristãos, novos conversos, fossem circuncidados. E isso caiu por terra a partir do testemunho de Pedro na casa de Cornélio. Nesse batismo na casa de Cornélio, Pedro não só testemunhou que eles já tinham recebido o batismo do Espírito Santo, a conversão genuína, pelos seus atos e a sua decisão, e todo o envolvimento com Deus que tiveram, estavam ali dispostos a receber o batismo nas águas para carimbar diante do universo a decisão deles, e foram tomados do Espírito Santo com os dons, e estavam dispostos, com esse dom que receberam de dom de línguas, a sair a pregar naquela jurisdição na qual Cornélio trabalhava como centurião. Tinha muitos estrangeiros. E toda a casa de Cornélio foi dotada desse dom, para que o que ele fizesse lá fora e convidasse alguém para vir, seja na igreja ou na casa dele, os membros os membros da família e funcionários e amigos que ali batizaram junto com ele, também pudessem dar respaldo ao trabalho. Veja que é muito bonita a forma com que a história da igreja primitiva confirma essas condições evangelísticas do nosso relacionamento com o Espírito Santo, para que todos possamos alcançarmos a plenitude do Espírito Santo. É de fundamental importância. Não se esqueça disso, meus irmãos. Sexto tema, analisando Gálatas 15, 16 ao 26 e Efésios 5, 1 a 9 e 17 a 20, o manual nos apresenta um paralelo de pessoas egocêntricas e pessoas controladas pelo Espírito, fundamentado na leitura desses textos bíblicos. Eu diria que as pessoas egocêntricas, na realidade, é nada mais nada menos do que pessoas conquistadas por um amor bandido, fundamentado nas trevas, que nos leva a ser egocêntricos. Nos leva a nos tornarmos pessoas que desejam o que é pecaminoso e desagradável a Deus, controlada pelas paixões pecaminosas, faz mau uso da sua liberdade e se torna escravo do pecado,
desobedece à vontade de Deus, é indulgente consigo mesma, manifesta o fruto do pecado e não reconhece a necessidade do perdão e é arrogante de quebra. Por outro lado, as pessoas que não estão vinculadas a um amor bandido pelas trevas, mas a um amor bendito pelo Senhor e pela luz. Esses são pessoas controladas pelo Espírito. Desejo que é espiritual e agradável a Deus, é controlada pelo Espírito Santo, é liberta da escravidão do pecado e é chamada à liberdade em Cristo. Obedece à vontade de Deus e é abnegada, manifesta o fruto do Espírito, reconhece a necessidade do perdão e louva a Jesus pelo que Ele fez e faz por nós. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Reflita sobre isso, é muito sério. Sétimo tema, 3 elos inseparáveis na comunhão com Cristo. 3 textos bíblicos. O primeiro deles, Romanos 8, verso 1. Porquanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Esse texto confirma João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E automaticamente ficamos enquadrados na oração sacerdotal de Cristo, relatada em João 17,17. Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Meus amados, se desejamos estarmos livres, se desejamos, de fato, nos sentirmos seguros, nos tornemos membros da raça eleita. E só se torna membro da raça eleita com os 3 batismos. No Espírito, na água e no fogo. O bom ladrão não conseguiu ir na água e foi garantido. Se o caso, seja lá de quem for igual, da mesma forma, será salvo. Mas se tiver tempo e tiver oportunidade e negar, não se iluda. Envolva-se com os 3 batismos antes que seja tarde demais. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem de luz, de fortalecimento da nossa fé e especialmente de motivação para alcançarmos a plenitude do Teu Santo Espírito. Capacita-nos a recebermos tal virtude. Salva-nos, conta-nos entre os escolhidos, é o que te suplicamos, agradecidos, com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor.